Toda noite era a mesma tortura. Toma leite, menina ingrata. O gosto era horrível, o cheiro me revoltava o estômago. Quando eu vomitava, ele me trancava no porão escuro. Por anos, engoli não só aquele líquido ruim, mas também o terror que ninguém via. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Eu sou Marjorie Glasse. Tenho 75 anos. Nascida e criada aqui na capital paulista. Minha São Paulo do coração, onde vivo até hoje. O barulho da cidade grande já faz parte de mim, sabe? É como uma música que acompanha minha vida há tantas décadas. Hoje em dia, meu maior prazer é cuidar do meu pequeno jardim vertical na varanda do apartamento. Tenho orquídeas, samambaias e até umas ervas que uso na cozinha. Vocês precisavam ver como fico feliz quando uma flor nova aparece. É uma alegria que só quem cuida de plantas entende. Comecei com esse jardim depois que meu marido faleceu, faz uns 8 anos. No começo era só para ocupar o tempo, mas virou uma paixão que me trouxe muita paz. Estou aqui na minha poltrona preferida, perto da janela que dá para ver o movimento da avenida. Tenho uma mesinha ao lado com um chazinho de capim-cidreira que plantei e colhi eu mesma. Meu gatinho Mingau está dormindo no tapete, como sempre. É nesse cantinho que passo muitas tardes, às vezes lendo, às vezes apenas observando a vida lá fora. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cantinho do Brasil vocês estão me vendo? Tão cedinho com o café da manhã, na hora do almoço, ou talvez no finalzinho da tarde quando o sol já está se pondo? Fico tão contente em saber de onde meus netinhos virtuais me assistem e em qual momento do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desta senhora. Me contem, viu? Vou adorar ler cada comentário. Sabe, hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que guardei por muitos anos. Uma história difícil, mas que me ensinou sobre força e sobre como podemos encontrar maneiras de nos libertar, mesmo quando parece impossível. Nem sempre conseguimos enfrentar os monstros da vida com um exército ao nosso lado. Às vezes, precisamos usar nossa inteligência e coragem para criar nossa própria justiça. Tudo começou quando eu era pequena, nas visitas que fazia à casa dos meus avós, longe daqui de São Paulo. Era um lugar onde o que acontecia dentro das paredes ficava escondido dos olhos do mundo. Onde um ritual noturno transformou minha infância em um pesadelo que parecia não ter fim. Na minha infância, aqui em São Paulo, eu morava num apartamento pequeno no bairro da Moca com meus pais. Meu pai, Jerônimo, trabalhava como contador num escritório grande no centro. Saía cedinho e voltava tarde, sempre com a pasta de couro debaixo do braço. Mamãe, Dulcineia, era costureira e trabalhava em casa. Tinha uma máquina de costura Singer que fazia um barulhinho que embalava minhas tardes. Era uma mulher doce, de sorriso fácil e mãos sempre ocupadas. Nossa vida era simples, mas boa. Eu estudava na escola pública do bairro, brincava com as crianças do prédio e adorava desenhar. Nessa época, São Paulo já era uma cidade grande e barulhenta, mas nosso cantinho era cheio de afeto. Aos finais de semana, gostávamos de ir ao Parque do Ibirapuera, onde eu podia correr e brincar enquanto meus pais conversavam sentados nos banquinhos. Porém, durante as férias escolares e alguns fins de semana, acontecia algo que mudava completamente meu mundo. Eu viajava para ficar com meus avós paternos em Cruzeiro do Oeste, uma cidadezinha pequena no interior do Paraná. Era uma viagem longa, de ônibus, que meus pais achavam importante para que eu conhecesse minhas raízes, como dizia meu pai. A casa dos meus avós ficava afastada do centro, quase como um sítio. Era uma construção antiga, de madeira, com um grande quintal cheio de árvores frutíferas e uma horta que minha avó Iracema cuidava com esmero. Meu avô Arnaldo era considerado um homem respeitado na comunidade. Fazendeiro, dono de algumas terras, sempre bem vestido quando ia à igreja aos domingos. À primeira vista, parecia o cenário perfeito para uma infância feliz. Ar puro, espaço para brincar, frutas frescas para colher.
Meus pais acreditavam que essas temporadas no interior seriam ótimas para mim, uma menina da cidade grande. A rotina lá era bem diferente de São Paulo. Acordávamos com o cantar do galo, tomávamos café com leite fresco tirado na hora, pão caseiro e geleia feita pela vovó Iracema. Durante o dia, eu ajudava minha avó com pequenas tarefas: alimentar as galinhas, colher verduras na horta, estender roupa no varal. Ela era uma mulher quieta, de poucas palavras, sempre atenta ao relógio e aos passos de meu avô. Vovó Iracema tinha um jeito estranho. Olhava para os lados antes de falar qualquer coisa, como se temesse ser ouvida. Suas mãos eram ásperas e trêmulas, marcadas pelo trabalho pesado. Quando estávamos sozinhas, às vezes, ela cantarolava baixinho canções paranaenses antigas, mas se calava imediatamente ao ouvir os passos pesados do vovô Arnaldo se aproximando. Meu avô era alto, de ombros largos, cabelos grisalhos, sempre bem penteados e um bigode grosso que ele alisava com frequência. Seu olhar era severo e raramente sorria. Quando falava, todos se calavam para ouvir. Ninguém ousava discordar dele, nem mesmo os vizinhos que às vezes vinham para um café ou para pedir algum favor. Na mesa, vovô Arnaldo sempre se sentava na cabeceira. Servia-se primeiro, e só depois os outros podiam se servir. Tinha um copo especial, de vidro grosso com detalhes em azul, que só ele podia usar. Se alguém pegasse por engano, ele batia na mesa e dizia: "Isso não é para a boca de qualquer um." Durante o dia, eu tentava ficar o mais longe possível dele, brincando sozinha no pomar ou ajudando vovó Iracema na cozinha. Havia uma menina vizinha, a Celeste, filha do caseiro da fazenda ao lado, com quem eu brincava às vezes. Ela tinha minha idade, cabelos cacheados e sardas no rosto. Juntas, fazíamos bonecas de pano, brincávamos de casinha embaixo das árvores ou íamos até o riacho que cortava as propriedades. Mas mesmo nas brincadeiras, eu vivia com um aperto no peito, porque sabia que a noite chegaria. E com ela, o ritual que eu tanto temia. Quando o sol começava a se pôr, meu coração disparava. Vovó Iracema ficava ainda mais calada, movendo-se na cozinha como um fantasma, preparando o jantar sem fazer barulho. Tudo mudava quando a noite caía em Cruzeiro do Oeste. O céu estrelado, que deveria ser lindo, só me trazia medo. O cheiro da comida, que deveria abrir o apetite, me dava náuseas antecipadas. Os grilos e sapos que cantavam lá fora, em vez de me embalar em um sono tranquilo, soavam como uma contagem regressiva para o terror. Foi numa dessas noites, quando eu tinha 8 anos, que percebi que algo estava muito errado naquela casa. Não era apenas o autoritarismo do meu avô. Era algo mais profundo e sombrio que pairava naquelas paredes de madeira. Vi minha avó Iracema escondendo um frasco de remédio quando meu avô entrou na cozinha, e o olhar que ele lançou a ela fez meu sangue gelar. Foi quando entendi que ela também vivia em constante estado de alerta, assim como eu. "Marjorie, vem cá", ele dizia todas as noites depois do jantar, quando os pratos já estavam lavados e guardados. A voz dele, grave e autoritária, fazia meus joelhos fraquejarem. "Está na hora do teu remédio da noite, para crescer forte e saudável." E assim começava o ritual que transformou minha infância em um pesadelo, um segredo que guardei por tanto tempo que quase se fundiu com meus ossos. Foi no verão em que completei 9 anos que o ritual do remédio da noite se tornou ainda mais aterrorizante. Lembro como se fosse hoje. Meus pais me levaram para Cruzeiro do Oeste para passar um mês inteiro das férias escolares. "Vai fazer bem para você respirar ar puro, filha", dizia minha mãe, sem imaginar o que acontecia naquela casa quando o sol se punha. Na primeira noite, depois do jantar, vovô Arnaldo me chamou para a cozinha, como sempre fazia. Vovó Iracema estava terminando de lavar a louça, com aquele olhar distante que eu já conhecia tão bem. Suas mãos tremiam mais que o normal. "Senta aí, menina", ordenou o vovô, apontando para a cadeira de madeira encostada na parede da cozinha. Era uma cadeira mais alta que as outras, feita especialmente para que eu alcançasse a mesa. "Tá na hora do teu remédio." Eu me sentei, sentindo o frio da madeira contra minhas pernas.
o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Vovô Arnaldo abriu o armário alto, aquele que tinha chave, e tirou um frasco marrom. Era vidro escuro, não dava para ver o que tinha dentro. Ele sempre dizia que era remédio para crescer forte. Mas o cheiro... Ah, o cheiro não era de remédio nenhum que eu conhecia. Ele pegou o copo dele, aquele que ninguém mais podia usar, e despejou um líquido esbranquiçado. Parecia leite, mas não era só isso. Tinha algo misturado que deixava o líquido mais espesso, com um odor forte que me dava ânsia só de sentir. "Bebe tudo", ele disse, colocando o copo na minha frente. Até a última gota. Vovó Iracema saiu da cozinha nesse momento, como sempre fazia. Nunca ficava para ver. Anos depois, entendi que ela não aguentava presenciar, mas também não tinha coragem de me defender. Aquela noite foi diferente, porque eu já estava maior e tentei resistir. "Não quero, vovô. Tá com cheiro ruim." O rosto dele transformou-se na mesma hora. As sobrancelhas grossas se juntaram e o bigode tremeu de raiva. Ele bateu na mesa com tanta força que o copo quase virou. "Não tô perguntando se quer. Estou mandando beber. Sabe quantas crianças por aí queriam ter um avô que cuida delas? Uma ingrata, isso que você é." Com as mãos trêmulas, peguei o copo. O líquido tinha pequenos grumos, como se algo tivesse sido dissolvido ali de qualquer jeito. O gosto era ainda pior que o cheiro, amargo e com uma textura que grudava na língua. Cada gole era uma tortura. Meu corpo inteiro rejeitava aquilo. Na metade do copo, senti meu estômago revirar. Tentei segurar, mas não consegui. Vomitei ali mesmo, na mesa da cozinha, sujando a toalha que vovó Iracema tinha bordado. O que aconteceu depois ficou gravado na minha memória como se tivesse sido talhado à faca. Vovô Arnaldo levantou-se, o rosto vermelho de fúria. Agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas nos dias seguintes. Me arrastou para fora da cozinha, atravessando o corredor escuro até chegar à porta que dava para o porão. "Crianças ingratas precisam aprender", ele disse abrindo a porta. "Vai pensar no que fez." O porão era escuro e úmido, cheio de caixas velhas e ferramentas enferrujadas. Tinha um cheiro de mofo que se misturava com o odor de terra. Não havia luz elétrica lá embaixo, apenas uma janelinha minúscula perto do teto que mal deixava entrar qualquer claridade. Ele me empurrou escada abaixo e fechou a porta. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Fiquei ali, sozinha no escuro, chorando baixinho para que ele não me ouvisse e ficasse ainda mais bravo. Não sei quanto tempo passou até que a porta se abriu novamente. Estava encolhida num canto, tremendo de frio e medo, quando vi o vulto da minha avó Iracema descendo as escadas com cuidado para não fazer barulho. "Vem, minha netinha", ela sussurrou, estendendo a mão. "Ele já foi dormir. Vamos te levar para o quarto sem fazer barulho." Ela me abraçou forte, algo raro para ela que era sempre tão contida. Senti suas lágrimas molharem meu cabelo. "Me perdoa", ela repetia baixinho. "Me perdoa por não conseguir te defender." Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes, ouvi uma discussão abafada vindo do quarto dos meus avós. A voz da vovó Iracema, normalmente tão submissa, parecia ter encontrado alguma coragem. "Ela é só uma criança, Arnaldo. Por que faz isso com ela?" Não consegui ouvir a resposta dele, apenas o som de algo quebrando e depois o silêncio pesado que tomou conta da casa. Na manhã seguinte, vovó Iracema apareceu com um hematoma no rosto que tentava esconder com o cabelo. Ninguém comentou nada. O café da manhã transcorreu em silêncio absoluto, apenas o tilintar dos talheres contra os pratos. Foi nesse dia que comecei a observar mais atentamente o armário onde vovô guardava o remédio. Sempre trancado à chave, que ele carregava num molho junto com as chaves da caminhonete. Durante o dia, quando ele saía para resolver assuntos na cidade, tentei abrir o armário com um grampo que encontrei no quarto, como tinha visto em um filme. Não consegui. Na semana seguinte, o ritual continuou todas as noites. Às vezes eu conseguia beber tudo sem vomitar, e nesses dias podia ir direto para a cama.
Mas na maioria das vezes meu corpo rejeitava aquele líquido estranho e a punição era sempre a mesma. Horas no porão escuro. Foi numa dessas noites, sozinha no porão, que encontrei algo interessante entre as caixas velhas. Era um diário antigo, com a capa de couro já desgastada. Pertencia à minha tia Leonora, irmã mais nova do meu pai, que tinha morado com meus avós até se casar e se mudar para Londrina. Folheando as páginas à luz fraca que entrava pela janelinha, encontrei trechos que falavam de pesadelos noturnos e remédios amargos. Percebi então que eu não era a primeira a passar por aquele tormento. Aos poucos, fui juntando as peças. Nas visitas seguintes, prestava mais atenção às conversas dos adultos. Ouvi comentários sobre como tia Leonora tinha problemas de nervos e como tinha cortado relações com a família depois do casamento. Nunca a conheci pessoalmente, apenas por fotos. Em uma dessas conversas, ouvi minha avó mencionando os remédios caseiros que vovô Arnaldo preparava. Ele aprendeu com o pai dele. Ela disse a uma vizinha que tinha vindo visitar. Diz que cura qualquer mal. A vizinha assentiu com respeito, como se aquilo fosse uma grande sabedoria, não percebendo o olhar vazio de minha avó enquanto falava. Quando eu tinha quase 11 anos, aconteceu algo que mudou a dinâmica daquelas visitas. Durante um jantar de domingo, quando alguns parentes estavam reunidos, vovô Arnaldo anunciou, orgulhoso, que eu passaria todo o próximo verão com eles, não apenas um mês. A menina precisa aprender os valores da roça, não é só cidade grande, ele declarou, olhando para meu pai, que concordou sem questionar. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia de passar 3 meses inteiros naquela casa, com aquele ritual noturno, fez meu estômago revirar. Foi quando percebi que precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente aceitar aquele destino. Na manhã seguinte, pedi à vovó Iracema para me ensinar a fazer o bolo de fubá que ela sempre preparava aos domingos. Enquanto misturávamos os ingredientes, criei coragem e perguntei: Vovó, por que o vovô me faz beber aquele remédio toda noite? Ela parou de mexer a massa, olhando nervosamente para a porta da cozinha, como se temesse que ele pudesse aparecer a qualquer momento. É pro teu bem, ela sussurrou, sem me olhar nos olhos. Ele acha que vai te deixar mais forte. Mas o que tem no remédio, vovó? Por que tem aquele gosto tão ruim? Suas mãos começaram a tremer mais forte. São ervas, minha filha, ervas que ele mesmo colhe e prepara. Depois de uma pausa, ela acrescentou: ele dava para tua tia Leonora também, desde pequena, e para o teu pai, quando era menino. Foi a primeira confirmação que tive de que aquilo não era normal, não era apenas um costume inocente do interior. Se meu pai e minha tia também tinham passado por aquilo, por que ninguém nunca falou nada? Por que meu pai me mandava para lá, sabendo o que acontecia? Mais tarde, descobri que meu pai raramente falava da própria infância. Quando mencionava os tempos de Cruzeiro do Oeste, era sempre sobre a escola, os amigos, nunca sobre a vida em casa. Como se houvesse um acordo silencioso de nunca tocar no assunto. Foi durante essa visita que comecei a planejar. Se ninguém ia me proteger, eu precisava proteger a mim mesma. Não podia enfrentar meu avô diretamente. Ele era grande, forte e temido por todos. Precisava ser mais esperta. Precisava encontrar um jeito de acabar com aquele ritual sem que ele soubesse que fui eu. Na despensa da cozinha, onde vovó Iracema guardava os mantimentos, vi um frasco de remédio que ela tomava para problemas intestinais, como ela dizia. Era um laxante forte, de ação rápida. Vi como ela o escondia cuidadosamente atrás dos potes de farinha, longe dos olhos vigilantes de vovô Arnaldo. Foi ali, aos 11 anos, que a semente da minha vingança começou a germinar. Os meses que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Voltei para São Paulo com meus pais, carregando aquele segredo pesado e o medo do próximo verão. Na escola, minhas notas começaram a cair. Não conseguia me concentrar e as professoras enviavam bilhetes para minha mãe, preocupadas com meu comportamento. "O que está acontecendo, filha?" Mamãe perguntou uma noite, sentada na beirada da minha cama. "Você anda tão quietinha, não brinca mais com suas amigas?" Tentei contar.
Juro que tentei. Abri a boca várias vezes, mas as palavras simplesmente não saíam. Como explicar aquele ritual estranho? Como dizer que o pai do meu pai, o avô que todos respeitavam tanto, me trancava num porão escuro? E se não acreditassem em mim? Não quero ir para a casa do vovô nas férias. Foi tudo que consegui dizer com a voz embargada. Mamãe sorriu, acariciando meu cabelo. Bobagem, Marjorie. Seu avô gosta tanto de você. E você sabe como seu pai fica feliz quando você passa tempo com os pais dele. Percebi que não adiantava. Era como se existisse uma parede invisível entre o mundo dos adultos e o das crianças. Uma parede feita de tradição familiar, respeito aos mais velhos e segredos que todos fingiam não ver. Na escola, a professora Lucimara, de ciências, notou minha mudança. Numa tarde, depois da aula, ela me chamou para conversar. Era uma mulher jovem, de cabelos cacheados e olhos gentis, diferente das outras professoras mais rígidas. Tem algo te incomodando, Marjorie? Pode me contar. Quase falei. Os olhos dela eram tão sinceros, tão acolhedores, mas então lembrei das consequências. E se ela contasse para meus pais? E se meu avô descobrisse que falei? Ele sempre dizia que o que acontece na nossa casa fica na nossa casa. É só cansaço, professora. Ando dormindo mal. Ela não insistiu, mas me entregou um caderninho de capa colorida. Às vezes, quando não conseguimos falar, podemos escrever. Ninguém precisa ler. É só para colocar os pensamentos para fora. Aquele caderninho se tornou meu refúgio. Escrevi tudo ali. O gosto amargo do remédio, o cheiro do porão, o medo que sentia quando o sol começava a se pôr em Cruzeiro do Oeste. Escondia-o embaixo do colchão e reler aquelas páginas me dava certeza de que não estava imaginando coisas. Quando junho chegou, meu pai anunciou que me levaria para a casa dos avós no início de dezembro, assim que terminassem as aulas. Seriam 3 meses inteiros em Cruzeiro do Oeste, 90 dias, 90 noites. Mamãe até tentou argumentar. Tanto tempo, Jerônimo? Ela vai sentir falta das amiguinhas. Vai fazer bem para ela, meu pai respondeu com aquele tom que não admitia discussão, o mesmo tom que meu avô usava. Meu pai já está velho, quer passar tempo com a neta. Naquela noite, chorei até adormecer. No dia seguinte, fui até a biblioteca pública depois da escola e procurei livros sobre plantas, ervas, remédios caseiros. Queria entender o que poderia estar naquele líquido que meu avô me obrigava a beber. Encontrei informações sobre plantas que causavam tontura, náuseas, sonolência. Seria isso? Ele estaria me drogando por algum motivo? O tempo passou rápido demais e logo chegou dezembro. Papai me levou de carro até Cruzeiro do Oeste, uma viagem longa e silenciosa. Observei pela janela enquanto a paisagem urbana de São Paulo ia ficando para trás, dando lugar às estradas entre plantações e pequenas cidades do interior. Quando chegamos, vovó Iracema nos esperava na varanda, o sorriso contido de sempre. Vovô Arnaldo estava na cidade, resolvendo negócios, o que me deu algumas horas de alívio. Cresceu, menina, comentou vovó me abraçando. Senti que ela estava mais magra, o corpo frágil contra o meu. Havia mais rugas em seu rosto, e os cabelos estavam completamente brancos agora. Meu pai não ficou muito tempo. Deixou minhas malas, conversou rapidamente com minha avó e voltou para São Paulo, prometendo retornar em março para me buscar. Quando o carro dele sumiu na estrada de terra, senti como se meu último elo com a segurança tivesse partido. Naquela primeira noite, o ritual se repetiu como sempre. O copo com o líquido esbranquiçado, o gosto amargo, a sensação de entorpecimento que vinha depois. Consegui beber tudo sem vomitar. Talvez porque meu corpo já estivesse mais acostumado. Talvez porque sabia que precisava ganhar a confiança do meu avô para poder executar meu plano. Está vendo? Não foi tão difícil, ele disse, com aquele sorriso estranho que nunca chegava aos olhos. Você já é uma mocinha agora. Precisa aprender a aceitar o que é bom para você. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Durante o dia, ajudava a vovó Iracema com as tarefas da casa e do quintal.
Às vezes, visitávamos a pequena feira da cidade, onde ela comprava mantimentos e conversava com as outras senhoras. Nessas ocasiões, vovô Arnaldo era a imagem do avô perfeito, carinhoso, atencioso, colocando a mão no meu ombro com orgulho enquanto me apresentava aos conhecidos. Minha neta da capital, ele dizia, e todos sorriam, admirados com a boa relação entre o respeitado patriarca local e sua netinha da cidade grande. Ninguém imaginava o que acontecia quando estávamos sozinhos, quando a noite caía e as portas se fechavam. Ninguém via quando ele travava a porta da cozinha e tirava o frasco marrom do armário. Ninguém ouvia quando ele me chamava de fraca e ingrata se eu hesitasse antes de beber. À noite, depois de tomar o remédio, eu sentia uma sonolência pesada, diferente do sono natural. Meus membros ficavam entorpecidos e às vezes tinha lapsos de memória, acordando na manhã seguinte sem lembrar como tinha ido para a cama. Nesses dias, sentia dores estranhas pelo corpo, como se tivesse sido carregada e colocada na cama de qualquer jeito. Uma tarde, enquanto vovô Arnaldo tinha saído para a cidade, criei coragem para perguntar novamente à minha avó sobre o remédio. Vovó, o que realmente tem naquele remédio que o vovô me dá? Estávamos na horta, colhendo tomates para o almoço. Ela parou o que estava fazendo, olhou ao redor como se temesse que as próprias plantas pudessem ouvir e sussurrou. São ervas que ele mesmo colhe na mata. Mistura com outras coisas. Ele nunca me contou a receita completa. Mas por que tenho que tomar? Não me sinto doente. Ela hesitou, as mãos enrugadas apertando o cesto de vime com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele diz que é tradição da família dele. O pai dele dava para ele, que deu para seus filhos, e agora... Para os netos, completei. Mas por que a tia Leonora nunca mais vem visitar? É por causa disso, não é? Vovó Iracema deixou escapar uma lágrima que secou rapidamente com a manga do vestido. Sua tia, ela nunca mais pisou aqui depois que se casou. Diz que tem pesadelos até hoje. Foi a confirmação que eu precisava. O que quer que estivesse acontecendo não era normal, não era saudável, não era para o meu bem. Era algo obscuro que passava de geração em geração, um ciclo que precisava ser quebrado. Naquela mesma tarde, quando vovó Iracema foi descansar um pouco, aproveitei para vasculhar a despensa. Encontrei o frasco de laxante escondido atrás dos potes de farinha, exatamente onde tinha visto da última vez. Era um remédio forte que ela usava ocasionalmente para seus problemas intestinais crônicos, como dizia. Li atentamente o rótulo. Ação rápida, resultados em 15 a 20 minutos. Perfeito. Escondi o frasco no bolso do meu vestido, meu coração batendo tão forte que achei que poderia ser ouvido pela casa toda. Os dias seguintes foram de observação cuidadosa e planejamento. Percebi que meu avô tinha uma rotina rigorosa. No terceiro domingo de cada mês, ele organizava um grande almoço para a família. Tios, primos, todos vinham prestar respeito ao patriarca. Era uma tradição que ele mantinha religiosamente, uma demonstração de seu status na comunidade. O próximo almoço de família seria em 2 semanas. A casa já começava a se preparar. Vovó Iracema limpava os melhores pratos, separava as toalhas bordadas, planejava o cardápio elaborado que sempre incluía o leitão assado que meu avô tanto se orgulhava de servir. Foi durante esses preparativos que ouvi, pela primeira vez, meu avô falar sobre mim para outras pessoas, como se eu não estivesse presente. A menina está ficando mocinha, ele comentou com tio Juvenal, irmão mais novo dele, que tinha vindo ajudar com os preparativos para a festa. Logo vai estar pronta. Pronta para quê, pai? Perguntou meu tio, que parecia genuinamente confuso. Vovô Arnaldo deu um sorriso estranho. Para seguir a tradição da família, ora, como sua Clarice seguiu. Vi o rosto do meu tio empalidecer. Clarice era minha prima, filha dele, alguns anos mais velha que eu. Ela raramente aparecia nos almoços de família, sempre arranjando desculpas.
Naquele momento, entendi que o círculo era maior do que imaginava. Não era apenas eu, meu pai, minha tia Leonora. Era algo que afetava todas as meninas da família, de uma forma ou de outra. Um segredo obscuro mantido por gerações, protegido pelo silêncio e pelo medo. À noite, deitada na cama, planejei cada detalhe. O almoço de família seria o cenário perfeito. Todos estariam ali. Todos veriam. A máscara do respeitável patriarca cairia de uma vez por todas. Na manhã do grande domingo, acordei antes do amanhecer, o estômago revirando de ansiedade e determinação. Ajudei vovó Iracema a preparar a casa, arrumei a mesa, coloquei as melhores louças. Ela notou meu nervosismo, mas atribuiu a excitação pelo encontro familiar. Seus primos vêm hoje, ela comentou, tentando me animar. Vai ser bom ter crianças para você brincar. Assenti, fingindo entusiasmo, enquanto no bolso do meu vestido estava o frasco de laxante pesando como chumbo. Aos poucos, os parentes foram chegando. Tios, tias, primos que eu mal conhecia. Todos traziam presentes para vovô Arnaldo. Garrafas de cachaça, charutos, produtos caseiros. Todos o cumprimentavam com reverência, como se ele fosse uma figura de autoridade inquestionável. Ele estava em seu elemento, sentado na varanda como um rei recebendo seus súditos. Vestia sua melhor camisa, o cabelo grisalho bem penteado para trás, o bigode aparado. De tempos em tempos, me chamava para perto, colocava a mão no meu ombro e me apresentava como minha netinha da capital, sorrindo aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Cada vez que ele tocava em meu ombro, sentia um arrepio de repulsa. Cada sorriso falso, cada demonstração pública de afeto à voneta me dava mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Finalmente, chegou a hora do almoço. A grande mesa da sala estava posta, com a toalha bordada, as melhores louças, os talheres de prata que só saíam em ocasiões especiais. O leitão assado era a peça central, rodeado por travessas de arroz, feijão, farofa e saladas coloridas. Vovô Arnaldo, como sempre, sentou-se na cabeceira. Ao seu lado direito, o lugar de honra estava reservado para tio Juvenal, o irmão mais velho depois dele. Os homens da família ocupavam as posições mais próximas do patriarca, enquanto as mulheres e crianças ficavam nas extremidades da mesa. Como sempre, vovô foi o primeiro a se servir. Depois, conforme a hierarquia familiar, os outros podiam pegar seus pratos. Era um ritual quase religioso que ninguém ousava questionar. O momento estava chegando. Meu coração batia tão forte que achei que todos na mesa poderiam ouvir. Marjorie, chamou vovô Arnaldo, traga a jarra de suco para a mesa. Era o sinal que eu esperava. Na cozinha, peguei a jarra de suco de laranja que vovó Iracema tinha preparado. Ao lado, o copo especial de vovô, aquele que só ele podia usar, o mesmo que ele usava para me dar o remédio todas as noites. Com as mãos trêmulas, coloquei o copo na mesa, ao lado do prato dele. Voltei à cozinha, onde a jarra de suco esperava. Olhei ao redor, certificando-me de que estava sozinha. Rapidamente, tirei o frasco de laxante do bolso e despejei uma quantidade generosa no copo, muito mais do que a dose recomendada. Misturei bem com uma colher, observando o líquido transparente se dissolver no suco laranja. Não havia nenhuma mudança visível na cor ou na textura. Perfeito. Voltei à sala com a jarra e o copo, tentando controlar o tremor nas mãos. Coloquei o copo na frente de vovô Arnaldo e enchi-o até a borda com o suco especial. Obrigado, netinha, ele disse, com aquele sorriso falso, e bebeu metade do conteúdo de um só gole. Servi os outros convidados e me sentei no meu lugar, na ponta da mesa, ao lado de vovó Iracema. Meu estômago estava em nós. Não conseguia comer nada, apenas mexia a comida no prato enquanto observava o relógio na parede. 15 a 20 minutos. Dizia a bula. Os adultos conversavam animadamente sobre política, sobre a safra, sobre os preços na cidade. Vovô Arnaldo, como sempre, dominava a conversa, contando histórias de seus tempos de juventude, de como tinha construído tudo do zero,
de como merecia o respeito de todos. Aos 17 minutos, eu contava cada segundo, notei a primeira mudança. Ele parou no meio de uma frase, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Passou a mão pela barriga, discretamente, e continuou falando, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. 2 minutos depois, ele se moveu desconfortavelmente na cadeira. Gotas de suor começaram a aparecer em sua testa, apesar do dia não estar particularmente quente. Ele bebeu o resto do suco, provavelmente pensando que a sede era o problema. Eu, silenciosamente, enchi seu copo novamente. Foi quando ele estava no meio de uma história sobre como tinha enfrentado sozinho um touro bravo que o laxante mostrou sua força total. Seu rosto ficou pálido de repente, depois vermelho como um tomate maduro. Ele parou de falar abruptamente, uma expressão de pânico substituindo a arrogância habitual. Com licença, ele murmurou, levantando-se com dificuldade. Mas era tarde demais. Um som gutural escapou dele, seguido por algo que nunca esquecerei. O grande patriarca, o homem temido e respeitado por todos, perdeu o controle de seus intestinos ali mesmo, na frente de toda a família reunida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos congelaram em seus lugares, talheres suspensos no ar, olhos arregalados fixos na figura outrora imponente, agora reduzida a um velho homem em uma situação humilhante. "Seu demônio!" ele gritou, apontando diretamente para mim enquanto tentava conter o desastre que se espalhava por suas calças. "Foi você, tenho certeza que foi você." Mas ninguém entendeu a acusação. Como poderia uma menina de 11 anos causar tal situação? Para todos os presentes, era apenas um velho tendo um acidente vergonhoso, culpando a primeira pessoa que viu pela humilhação. "Pai, vamos, precisa se limpar", disse tio Juvenal, tentando ajudá-lo a sair da sala. "Ela me envenenou", vovô Arnaldo continuava gritando, o rosto contorcido de raiva e vergonha. "Igualzinha à mãe dela, víboras, todas elas." Suas palavras causaram ainda mais constrangimento entre os convidados. Muitos começaram a se levantar, murmurar desculpas, dizer que talvez fosse melhor voltar outro dia. Vovó Iracema, ao meu lado, permaneceu em silêncio. Mas quando olhei para ela, vi algo que nunca tinha visto antes. Um pequeno sorriso no canto de seus lábios e um brilho diferente nos olhos. Ela sabia, ela entendia e, de alguma forma, aprovava. Foi a última vez que vi meu avô Arnaldo. Naquela mesma noite, enquanto ele ainda estava acamado, humilhado e furioso, tio Juvenal me levou de volta para São Paulo. "Seu avô não está bem", foi a explicação oficial. "Melhor você voltar para seus pais até ele se recuperar." Na verdade, todos sabiam que algo tinha se quebrado irremediavelmente naquele almoço de domingo. A imagem do patriarca infalível tinha sido destruída, e com ela seu poder sobre nós. O caos que se seguiu naquela sala de jantar marcou minha vida para sempre. Enquanto os convidados se levantavam constrangidos, murmurando desculpas e evitando olhar diretamente para meu avô, ele continuava a me apontar e gritar acusações. "Essa menina colocou alguma coisa na minha bebida", vociferava vovô Arnaldo, tentando se recompor enquanto o cheiro desagradável se espalhava pela sala. "Venham aqui, seus covardes. Não veem o que ela fez comigo?" Tio Juvenal tentava acalmá-lo, segurando seu braço, mas vovô o empurrou com força. "Me solta! Essa diaba precisa ser punida!" Ele avançou na minha direção, os olhos injetados, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Senti o sangue gelar nas veias. Nunca o tinha visto tão descontrolado, tão exposto. A máscara do respeitável patriarca havia caído completamente, revelando o monstro que só eu conhecia. Vovó Iracema, para espanto de todos, colocou-se entre nós. Aquela mulher frágil, que sempre abaixava a cabeça e aceitava tudo em silêncio, ergueu-se como uma muralha. "Chega, Arnaldo." Sua voz, normalmente tão suave, soou firme pela primeira vez. "Na frente de todos, não. Já basta o que fez a essa menina nas suas noites."
O silêncio que caiu sobre a sala foi como um manto pesado. As palavras dela, carregadas de significado, fizeram todos os adultos trocarem olhares confusos e perturbados. Do que ela está falando, pai? Perguntou tia Madalena, a única filha de vovô Arnaldo que ainda mantinha contato regular com ele. Não é nada. Ele tentou desconversar, mas sua autoridade estava em frangalhos, tanto quanto suas calças. Essa velha caduca não sabe o que diz. Sei muito bem o que digo, continuou vovó Iracema, com uma força que eu nunca tinha visto nela. Sei dos remédios que você dá à menina todas as noites. Sei do porão onde você a tranca. Sei porque vi o mesmo acontecer com Leonora anos atrás. Tio Juvenal deu um passo à frente, a expressão endurecendo. É verdade isso, pai? Os mesmos remédios que você dava para a minha Clarice? Os mesmos que você dava para todos nós quando crianças? O ar na sala ficou tão denso que parecia difícil respirar. Tia Madalena cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando em seus olhos. Por isso Leonora nunca mais voltou. Por isso Clarice sempre inventa desculpas para não vir. Vovô Arnaldo, encurralado, fez o que todos os tiranos fazem quando expostos. Atacou com mais força. Vocês não entendem! Gritou, batendo na mesa com tanta violência que os pratos saltaram. É uma tradição. É para fortalecer o sangue da família. Meu pai fazia isso. O pai dele fazia isso. Quem são vocês para questionar? Foi nesse momento que encontrei minha voz. Pequena, trêmula, mas clara o suficiente para ser ouvida por todos. Não é remédio nenhum, disse, dando um passo à frente. É algo ruim que faz a gente ficar tonta, que apaga partes da nossa memória. E depois, no porão escuro, não consegui terminar. Vovô Arnaldo avançou sobre mim como um touro, derrubando cadeiras no caminho. Seu rosto estava irreconhecível, contorcido de ódio. Cala a boca, sua mentirosa. Vou te ensinar a respeitar seus mais velhos. O que aconteceu a seguir foi como um borrão. Tio Juvenal e outros homens da família o seguraram antes que ele pudesse me alcançar. Houve gritos, choro, pratos quebrando no chão. Vovó Iracema me puxou para longe, para a cozinha, onde me abraçou forte. Acabou, minha netinha, ela sussurrou, as lágrimas molhando meu cabelo. Acabou. Ele não vai mais te machucar. Ficamos assim por algum tempo, ouvindo o tumulto na sala ao lado. Tio Juvenal entrou na cozinha, o rosto pálido, os olhos pesados. Vou te levar para São Paulo agora mesmo, ele disse, pegando minha pequena mala que já estava pronta no quarto. Sua avó também vem. Não é seguro ficar aqui. E o vovô? Perguntei ainda tremendo. Tio Juvenal trocou um olhar significativo com vovó Iracema. Alguns homens da família vão ficar com ele esta noite, para conversar. Entendi o que não foi dito. Pela primeira vez, o patriarca enfrentaria consequências. No carro a caminho de São Paulo, vovó Iracema segurou minha mão durante toda a viagem. Em determinado momento, quando achava que eu estava dormindo, ouvia conversar baixinho com tio Juvenal. Sempre soube, ela confessou. Desde o começo, com Leonora, depois com os meninos. Tentei parar, mas... Não foi sua culpa, mãe, respondeu tio Juvenal, a voz embargada. Ele nos aterrorizava a todos. Mas deveria ter feito mais, ela insistiu. Deveria ter protegido aquelas crianças. Deveria ter protegido Marjorie. Você tentou hoje, ele respondeu gentilmente. E foi a Marjorie que acabou nos salvando a todos. Fingi continuar dormindo, mas aquelas palavras acenderam uma pequena luz dentro de mim. Talvez, de alguma forma, meu ato de rebeldia tivesse quebrado algo maior do que eu imaginava. Um ciclo de abuso que atravessava gerações. Quando chegamos à casa dos meus pais em São Paulo, já passava da meia-noite. Lembro da expressão confusa de mamãe ao abrir a porta e encontrar não apenas a filha que deveria estar no interior, mas também a sogra e o cunhado. O que aconteceu? Ela perguntou alarmada. Precisamos conversar, Dulcineia, disse tio Juvenal, com uma seriedade que fez mamãe empalidecer. Fui mandada para o quarto, mas fiquei com a porta entreaberta, ouvindo fragmentos da conversa na sala.
Ouvi meu tio contar sobre o incidente do almoço, sobre as acusações de vovô Arnaldo, sobre as palavras reveladoras de vovó Iracema. E o Jerônimo? Perguntou minha mãe, referindo-se ao meu pai. Ele sabia disso tudo? Houve um silêncio pesado antes da resposta de vovó Iracema. Meu filho também foi vítima, Dulcineia. Todos foram. Alguns esquecem, outros enterram as memórias tão fundo que conseguem fingir que nunca aconteceu. Ouvi minha mãe chorar, soluços abafados que tentava conter com as mãos. Depois sua voz, firme apesar das lágrimas. Marjorie nunca mais volta para aquela casa. Nunca. Naquela noite, deitada na minha cama em São Paulo, senti uma mistura estranha de emoções. Havia alívio, sim. Alívio por estar longe daquele lugar, por não ter que beber o remédio nunca mais, por não sentir o medo do porão escuro. Mas havia também uma tristeza profunda por tudo o que descobri, por todas as vítimas que vieram antes de mim, pelo silêncio que permitiu que aquilo continuasse por tanto tempo. E havia culpa. Apesar de tudo, apesar do abuso, da humilhação, do terror, sentia culpa pelo que tinha feito. Tinha sido criada para respeitar os mais velhos, para nunca questionar a autoridade. O que tinha feito era impensável nas regras do mundo em que cresci. Na manhã seguinte, quando acordei, ouvi vozes alteradas na sala. Reconheci imediatamente a voz do meu pai. Ele tinha chegado. Como assim? Levaram minha filha no meio da noite? Quem deu essa ordem? Aproximei-me silenciosamente da porta entreaberta, o coração acelerado. Minha mãe respondeu, a voz calma, mas firme. Seu pai tentou atacar Marjorie na frente de todos, Jerônimo. Juvenal fez o que era certo. Meu pai nunca faria isso. Ele adora essa menina. Como ele adorava Leonora, interveio o tio Juvenal. Como adorava Clarice. Como adorava você quando era criança. Seguiu-se um silêncio denso, carregado de significado. Não sei do que você está falando, meu pai finalmente respondeu, mas sua voz havia perdido a convicção. Os remédios, Jerônimo, disse vovó Iracema, tão baixo que precisei me esforçar para ouvir. Os remédios que ele dava a vocês todas as noites, o porão escuro quando vocês resistiam, sabe do que estamos falando. Ouvi um baque surdo, como se meu pai tivesse se deixado cair numa cadeira. Depois, um som que nunca tinha ouvido antes. Meu pai chorando. Soluços profundos, dilacerantes, de um homem enfrentando memórias que havia enterrado por décadas. Achei que tinha sido só comigo, ele disse entre lágrimas. Achei que com Marjorie seria diferente, que ele tinha mudado. Recuei para longe da porta, incapaz de ouvir mais. Sentei-me na cama, abraçando os joelhos contra o peito. Tantas coisas faziam sentido agora. O silêncio do meu pai sobre sua própria infância. Sua insistência para que eu visitasse meus avós apesar do meu medo evidente. Não era crueldade, era negação. Uma vítima que não conseguia encarar seu próprio trauma. Naquela tarde, meu pai veio ao meu quarto. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado pelas lágrimas. Sentou-se na beirada da minha cama, sem saber o que dizer. Me perdoa, filha. Ele finalmente falou, a voz quase irreconhecível. Eu deveria ter te protegido. Não respondi de imediato. Havia tanto entre nós agora, dor, compreensão, o peso de segredos revelados. O que vai acontecer com o vovô? Perguntei finalmente. Meu pai suspirou profundamente. Ele não vai mais morar sozinho com sua avó. Tio Juvenal e outros homens da família tiveram uma longa conversa com ele. Ele vai para uma clínica, onde médicos vão cuidar dele. E a vovó Iracema? Ela vai ficar com a tia Madalena por enquanto. Depois veremos. Assentimos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Havia ainda um longo caminho pela frente, conversas difíceis, talvez terapia, certamente reconciliação. Mas naquele momento, senti que o pior havia passado. O segredo tinha sido exposto à luz do dia, e como baratas, os monstros não sobrevivem sob os holofotes. 3 dias depois,
Tia Leonora apareceu em nossa casa. Era a primeira vez que a via pessoalmente, embora conhecesse seu rosto por fotografias. Era uma mulher alta, de cabelos escuros e olhos profundos que carregavam uma sombra familiar. Abraçou-me longamente, sem dizer nada, e senti suas lágrimas molharem meu ombro. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer, ela me disse finalmente, segurando meu rosto entre suas mãos. Quebrou o ciclo. Naquela noite, enquanto os adultos conversavam na sala, eu me recolhi ao meu quarto, exausta emocionalmente. Deitada na cama, olhando para o teto familiar do meu quarto em São Paulo, chorei como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou medo, mas também de alívio. Como uma ferida profunda que finalmente é limpa e pode começar a cicatrizar. Na manhã seguinte, acordei com o som de mais vozes na sala. Desta vez, reconheci a de minha prima Clarice, que nunca tinha estado em nossa casa antes. Aproximei-me silenciosamente da porta e a vi. Uma jovem de 17 anos, com o mesmo olhar assombrado que eu via em mim mesma quando me olhava no espelho. Ela está dormindo ainda? Ouvia perguntar. Queria tanto conhecer a prima corajosa que todo mundo está falando. Saí do quarto então, ainda de pijama, o cabelo despenteado. Clarice veio até mim, hesitante a princípio, depois me abraçou com força. Obrigada, ela sussurrou em meu ouvido. Obrigada por ter feito ele parar. Foi nesse momento que compreendi plenamente o impacto do que havia feito. Não tinha sido apenas uma vingança pessoal, uma forma de escapar do meu próprio tormento. Tinha sido um ato de libertação coletiva. O patriarca caíra, e com ele, décadas de abuso e silêncio. Nas semanas que se seguiram, nossa família começou um doloroso processo de reconstrução. Meu pai entrou em terapia, finalmente enfrentando os traumas de sua própria infância. Tia Leonora, que vivia em Londrina, começou a visitar regularmente. Lentamente, as feridas familiares, escondidas por tanto tempo sob camadas de silêncio e negação, começaram a ser expostas e tratadas. Vovô Arnaldo foi internado em uma clínica psiquiátrica em Curitiba. Ninguém falava muito sobre isso, mas ouvi os adultos comentando que ele estava muito pior do que imaginavam. Delirante, falando sozinho, acusando todos de conspiração contra ele. O grande patriarca, temido e respeitado, tinha se tornado apenas um velho confuso e assustado, despido de seu poder. Vovó Iracema veio morar conosco em São Paulo por um tempo. Nas noites em que eu acordava gritando, assombrada por pesadelos do porão escuro, era ela quem vinha até meu quarto, sentava-se ao meu lado e acariciava meus cabelos até eu voltar a dormir. Fui covarde por tanto tempo, ela me confessou uma noite. Vi acontecer com tantos e não fiz nada. Precisou uma criança mostrar a coragem que nenhum adulto teve. Você também foi vítima, vovó, respondi, compreendendo pela primeira vez o quanto ela também tinha sofrido nas mãos daquele homem. Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Sim, mas isso não me absolve. Deveria ter protegido vocês, as crianças. Foi uma conversa que marcou o início de minha verdadeira compreensão sobre o ciclo de abusos. Como vítimas podem se tornar cúmplices, como o medo pode paralisar, como o silêncio pode perpetuar o sofrimento através de gerações. Na escola, a professora Lucimara notou a mudança em mim. Não apenas estava mais concentrada nos estudos, mas havia uma nova confiança em meus olhos, apesar das olheiras que revelavam noites mal dormidas. Algo mudou, Marjorie? Ela perguntou discretamente após uma aula. Hesitei, incerta sobre quanto poderia revelar. Resolvi um problema muito grande, professora. Algo que me assustava há muito tempo. Ela sorriu, como se entendesse muito mais do que minhas palavras diziam. Sabe, às vezes as pessoas mais corajosas são aquelas que enfrentam seus medos quando ninguém está olhando. Estou orgulhosa de você, seja lá o que tenha feito. Aquela conversa ficou guardada em meu coração. Em meio a tanto caos e dor, era um lembrete de que eu havia feito a coisa certa, mesmo que por métodos pouco convencionais.
Em março, quase 2 meses após o incidente, recebi uma carta. O envelope tinha o carimbo de Curitiba, e dentro havia uma única folha de papel, com poucas palavras escritas em uma caligrafia trêmula. Você destruiu tudo. Acabou com a tradição da família. Um dia vai entender o erro que cometeu. Não havia assinatura, mas sabia quem era o remetente. Mostrei a carta para meus pais, que imediatamente ligaram para a clínica. Aparentemente, vovô Arnaldo tinha conseguido enviar a carta durante uma visita supervisionada de tia Madalena. A carta deveria ter me assustado, mas, em vez disso, senti uma estranha sensação de encerramento. Ele ainda não entendia. Talvez nunca entendesse, mas já não tinha poder sobre mim. Suas ameaças eram apenas palavras vazias de um homem quebrado. O que quer fazer com isso? Perguntou meu pai, segurando a carta como se fosse algo tóxico. Pensei por um momento, depois peguei um fósforo da cozinha. No quintal dos fundos, sob o olhar aprovador dos meus pais, queimei aquele último vestígio do poder que meu avô tentava exercer sobre mim. Enquanto as cinzas se dispersavam ao vento, senti algo dentro de mim se curar. Não completamente. Algumas feridas são profundas demais para sarar de uma vez, mas o suficiente para começar a olhar para frente sem que o passado fosse um peso esmagador. Nunca mais vou permitir que alguém me faça sentir pequena. Prometi a mim mesma naquele momento. Nunca mais vou me calar diante do mal, mesmo que ele venha disfarçado de tradição ou respeito. Foi naquele dia, aos 11 anos, que entendi que minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente. O ciclo de abuso que atravessava gerações em minha família tinha sido quebrado. Não por um adulto poderoso, não por uma intervenção externa, mas por uma menina que decidiu que já era o suficiente. E assim, com cinzas de uma carta ameaçadora nas mãos e uma nova determinação no coração, dei meu primeiro passo verdadeiro em direção à cura. O caminho seria longo, com altos e baixos, com lágrimas e pesadelos, mas nunca mais seria trilhado na escuridão do silêncio. Os meses que se seguiram ao incidente foram de profundas mudanças em nossa família. Era como se todos estivessem despertando de um pesadelo coletivo que havia durado gerações. Para mim, aos 11 anos, foi um período de descobertas sobre o significado de segurança e confiança. Meu pai, Jerônimo, transformou-se aos poucos. As sessões de terapia semanais o ajudavam a enfrentar seus próprios traumas. No início, ele chegava em casa cabisbaixo, com os olhos vermelhos. "É difícil, filha", ele me disse uma vez, sentados no banco da pracinha perto de casa. "Lembrar de coisas que seu cérebro trabalhou tanto para esquecer." Mamãe, Dulcineia, foi uma fortaleza durante esse período. Enquanto meu pai lutava com seus demônios internos, ela manteve nossa casa funcionando, garantiu que eu continuasse frequentando a escola regularmente e ainda encontrou tempo para organizar reuniões familiares onde, pela primeira vez, pessoas que compartilhavam o mesmo sangue podiam realmente se conhecer. Foi em uma dessas reuniões, em um domingo de abril, que conheci outros primos que nunca tinha visto antes. Filhos e filhas de tios que, assim como meu pai, haviam se distanciado da casa dos avós assim que puderam. Cada um deles carregava suas próprias cicatrizes, mas havia também uma esperança renovada nos olhos deles. "É estranho", comentou minha prima Débora, 5 anos mais velha que eu. "Cresci achando que era a única família estranha, que tinha algo errado conosco. Agora entendo que o errado era ele, não nós." Vovó Iracema floresceu longe da sombra opressora de vovô Arnaldo. Aos poucos, recuperou sua voz, seu sorriso, até mesmo seu amor pela culinária, que havia sido sufocado pelos anos de medo. Ela passou 2 meses conosco em São Paulo antes de decidir voltar para o Paraná. Não para Cruzeiro do Oeste, mas para Londrina, onde morava tia Leonora. "Quero recomeçar", ela nos disse na véspera de sua partida. "E quero estar perto da minha filha que perdi por tanto tempo." A casa em Cruzeiro do Oeste foi vendida. Ninguém na família queria manter aquele lugar cheio de memórias dolorosas.
Com o dinheiro da venda, vovó Iracema comprou um pequeno apartamento em Londrina, perto do de tia Leonora. Era a primeira vez na vida que ela tinha algo verdadeiramente seu. Quanto a vovô Arnaldo, ele permaneceu internado na clínica em Curitiba. As visitas familiares eram raras e sempre supervisionadas. Meu pai foi visitá-lo uma única vez, 6 meses após o incidente. Voltou abalado, mas de alguma forma mais forte. Ele não é mais o homem que conhecíamos, contou a minha mãe, pensando que eu não podia ouvir. Está confuso, delirante. Continua falando da tradição familiar, de como traímos a linhagem. Os médicos dizem que ele provavelmente tem alguma condição psiquiátrica não diagnosticada por décadas. Para mim, a maior reviravolta foi na escola. Depois de meses de notas baixas e isolamento, comecei a me reconectar com os estudos e com os colegas. A professora Lucimara, que havia percebido minha angústia antes mesmo que eu pudesse nomeá-la, tornou-se uma mentora importante. Sabe, Marjorie, ela me disse um dia, depois da aula de ciências, às vezes as pessoas mais fortes são aquelas que enfrentaram as maiores dificuldades. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a escrever mais regularmente. Não apenas sobre o que havia acontecido, embora isso fizesse parte do processo, mas sobre tudo, meus sonhos, minhas observações sobre o mundo, histórias inventadas. A escrita tornou-se meu refúgio, minha forma de processar a tempestade emocional que ainda girava dentro de mim. No meu aniversário de 12 anos, em setembro, aconteceu algo inesperado. Tia Leonora apareceu em nossa casa em São Paulo com um presente especial, um diário com capa de couro, muito parecido com aquele que eu havia encontrado no porão da casa dos meus avós. Este era meu diário quando tinha sua idade, ela explicou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Comecei a escrever nele depois que fugi da casa dos nossos pais pela primeira vez, aos 13 anos. Foi como sobrevivi. Folheei as páginas amareladas com cuidado. Algumas continham apenas palavras raivosas, escritas com força, perfurando o papel. Outras tinham poemas tristes, desenhos sombrios. Era o registro cru da dor de uma menina tentando entender um mundo que a havia traído. "Por que está me dando isso?" perguntei, emocionada com a confiança que ela depositava em mim. "Porque você merece saber que não está sozinha", ela respondeu, segurando minhas mãos. "E porque quero que veja como é possível reconstruir a vida depois da escuridão." As últimas páginas do diário continham entradas mais recentes de quando tia Leonora já era adulta. Falavam de terapia, de perdão, não a ele, mas a si mesma, de encontrar o amor com um homem gentil chamado Everaldo, de construir uma carreira como professora universitária em Londrina. "Este é seu agora", ela disse, entregando-me um novo diário, com páginas em branco, para escrever sua própria história de superação. Aquele presente marcou o início de uma relação especial entre mim e tia Leonora. Apesar da distância, ela em Londrina, eu em São Paulo, começamos a trocar cartas regularmente. Nas dela, encontrava não apenas carinho de tia, mas a compreensão profunda de alguém que havia trilhado um caminho semelhante ao meu. O Natal daquele ano foi a primeira reunião verdadeiramente feliz da família em décadas. Alugamos uma chácara nos arredores de São Paulo, onde todos puderam se hospedar. Vieram tios, primos, até mesmo parentes distantes que haviam cortado relações há anos. Vovó Iracema veio de Londrina, trazendo bolos e tortas caseiras. Estava irreconhecível. O rosto mais cheio, os olhos brilhantes, até mesmo o cabelo, antes sempre preso em um coque severo, agora caía solto pelos ombros em ondas prateadas. Foi durante essa reunião que conheci Ângela, uma assistente social que trabalhava com casos de abuso infantil. Era prima de 2º grau do meu pai, e quando soube da minha história, pediu para conversar comigo em particular. "O que você fez foi extraordinário, Marjorie", ela disse, enquanto caminhávamos pelo pomar da chácara. "Quebrou um ciclo que poderia ter continuado por mais gerações." Expliquei a ela como tinha sido difícil, como ainda tinha pesadelos,
Como às vezes me sentia culpada por ter usado um método tão drástico. Você era uma criança enfrentando algo que nenhuma criança deveria enfrentar, ela respondeu com firmeza. Usou as ferramentas que tinha disponíveis. Não podemos julgar as ações de uma criança aterrorizada pelos padrões que aplicaríamos a adultos em situações normais. Aquela conversa foi uma virada importante para mim. Pela primeira vez, comecei a ver minha ação não como uma vingança vergonhosa, mas como um ato desesperado de sobrevivência e, em última análise, de libertação. Não apenas para mim, mas para toda uma família. Ângela também conversou longamente com meus pais. Depois daquele Natal, ela começou a visitar nossa casa regularmente. Percebi que estava ajudando meu pai a processar seu próprio trauma, a entender como tinha sido manipulado para perpetuar o ciclo de abuso, enviando-me para a casa dos avós, mesmo sentindo-se desconfortável com isso. É assim que o abuso funciona, ouvi-a explicar uma noite. Normaliza o anormal, faz as vítimas duvidarem de suas próprias percepções. Não é fraqueza, Jerônimo. É uma resposta humana a uma situação desumana. Na Páscoa do ano seguinte, quando eu estava com 12 anos e meio, aconteceu o que considero o verdadeiro ponto de virada na minha jornada de cura. Tia Leonora, que havia se tornado uma figura central na reestruturação da nossa família, organizou um retiro de 1 semana para todos os sobreviventes, como ela carinhosamente nos chamava. Foi em uma pousada tranquila em Campos do Jordão, longe tanto de São Paulo quanto do Paraná, um território neutro onde podíamos todos nos encontrar em pé de igualdade. Éramos 15 ao todo, eu, meu pai, tia Leonora, tia Madalena, vários primos de diferentes idades e vovó Iracema. Passávamos as manhãs em atividades ao ar livre, caminhadas, piqueniques, passeios a cavalo. As tardes eram dedicadas a sessões de terapia em grupo, conduzidas por uma psicóloga amiga de tia Leonora, especializada em trauma familiar. Foi numa dessas sessões que meu pai falou abertamente pela primeira vez sobre suas próprias experiências na casa dos avós. Ouvi-lo descrever o mesmo ritual que eu havia passado, o remédio noturno, o porão escuro, o medo constante, foi devastador e, ao mesmo tempo, libertador. Não era só minha imaginação, não era só minha culpa. Era real e tinha afetado a todos nós. O pior não era a dor física, meu pai disse, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Era a confusão. Uma parte de mim sabia que algo estava errado, mas outra parte acreditava que era normal, que todos os pais faziam isso, que era por meu bem. E quando cresci, essa confusão continuou. Por isso não consegui proteger minha própria filha. Naquele momento, algo quebrou e se reconectou entre nós. Levantei-me de onde estava sentada e fui até ele, abraçando-o como nunca tinha abraçado antes. Choramos juntos, pai e filha, unidos não apenas pelo sangue, mas pela compreensão compartilhada de uma dor que finalmente podia ser nomeada. No último dia do retiro, fizemos uma cerimônia simbólica ao pôr do sol. Cada um de nós escreveu em um pedaço de papel as coisas que queria deixar para trás: medo, raiva, culpa, vergonha. Depois, em um pequeno ritual conduzido por tia Leonora, queimamos esses papéis em uma fogueira. As chamas não apagam o que aconteceu, ela disse, enquanto observávamos o fogo consumir nossas palavras, mas transformam. Das cinzas do que foi, nasce o que pode ser. Quando voltamos a São Paulo, éramos diferentes. Não completamente curados, esse seria um processo de vida inteira, mas mais inteiros, mais conectados, mais capazes de olhar para o futuro sem sermos constantemente puxados de volta para o passado. No final daquele ano, quando estava com 13 anos, tomei uma decisão importante. Com o apoio dos meus pais e de tia Leonora, entrei para um grupo de apoio para jovens sobreviventes de abuso, coordenado pela prima Ângela. No início, era apenas para receber ajuda. Logo, porém, descobri que tinha algo valioso para oferecer aos outros. Você tem um dom para ouvir, disse-me Ângela depois de uma sessão particularmente intensa. E sua história inspira os outros.
mostra que é possível enfrentar até mesmo os monstros mais assustadores e sobreviver. Foi ali, naquele pequeno grupo que se reunia quinzenalmente em uma sala cedida pela igreja do bairro, que comecei a encontrar minha vocação. Não queria apenas superar meu próprio trauma, queria ajudar outros a fazerem o mesmo. Quanto a vovô Arnaldo, ele nunca mais saiu da clínica em Curitiba. Seus delírios pioraram com o tempo, e 2 anos após o incidente, ele sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Morreu solitário quando eu tinha 17 anos, um homem quebrado cujos segredos obscuros finalmente vieram à luz. Não fui ao funeral. Nem meu pai, nem tia Leonora. Apenas tia Madalena esteve presente, mais por um sentido de dever do que por real conexão emocional. É estranho, ela comentou depois, quando veio nos visitar em São Paulo. Passei a vida toda temendo-o, buscando sua aprovação. E no fim, era apenas um velho frágil e confuso, sem nenhum poder real, além daquele que demos a ele. Para mim, a verdadeira libertação veio através da educação. Incentivada pela professora Lucimara e por tia Leonora, dediquei-me aos estudos com uma intensidade renovada. A escrita, que começara como terapia, tornou-se uma paixão. Aos 15 anos, ganhei meu primeiro concurso literário escolar com um conto que, disfarçado como ficção, contava parte da minha história. O prêmio incluía uma bolsa parcial para um curso preparatório para o vestibular. Com esse impulso, consegui entrar na USP aos 18 anos para estudar psicologia, uma escolha diretamente influenciada pela minha própria jornada e pelo desejo de ajudar outros a navegarem por suas tempestades internas. Foi na universidade que conheci Henrique, um estudante de direito com especialização em direitos da criança e do adolescente. Nossa conexão foi imediata, não apenas romântica, mas baseada em valores compartilhados e na compreensão mútua de quem éramos e por que fazíamos o que fazíamos. Quando lhe contei minha história, numa noite estrelada à beira da represa Guarapiranga, ele ouviu sem julgamento, segurando minhas mãos com firmeza quando minha voz tremia. "Você não é sua história, Marjorie", ele disse quando terminei. "Mas sua história ajudou a moldar a pessoa incrível que você é hoje." Com Henrique, aprendi que era possível amar sem medo, confiar sem reservas, construir algo novo e bonito, mesmo carregando cicatrizes do passado. Nos casamos no meu último ano de faculdade, em uma cerimônia simples no jardim da casa dos meus pais. Tia Leonora veio de Londrina para a cerimônia, trazendo vovó Iracema, que aos 82 anos ainda tinha energia para dançar na festa. Meu pai, agora um homem diferente daquele que silenciosamente perpetuara o ciclo de abuso, fez um discurso emocionado sobre recomeços e segundas chances. "Minha filha", ele disse, a voz embargada, "você nos ensinou que a coragem não tem idade e que nunca é tarde para quebrar as correntes do passado." Após a formatura, Henrique e eu decidimos unir nossas paixões profissionais em um projeto conjunto. Com o apoio de tia Leonora, que agora era professora titular de psicologia na Universidade Estadual de Londrina, e de prima Ângela, que havia se tornado coordenadora regional de proteção à infância, fundamos uma pequena ONG dedicada à prevenção do abuso infantil e ao apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Chamamos a organização de Novos Ciclos, um nome que refletia nossa missão de substituir padrões destrutivos por relacionamentos saudáveis, de geração em geração. O trabalho era desafiador e muitas vezes doloroso, mas profundamente gratificante. Cada vez que conseguíamos intervir em uma situação de abuso, cada vez que víamos uma família começar a se curar, sentia que o ciclo quebrado em minha própria vida se expandia em círculos cada vez maiores. Em um dos casos mais marcantes, ajudamos uma família onde o avô, assim como o meu, abusava dos netos sob o pretexto de tradições familiares. Ver as crianças serem resgatadas, ver os pais reconhecerem sua cumplicidade inconsciente e buscarem ajuda, ver o abusador enfrentar as consequências legais de seus atos.
Tudo isso me deu uma sensação de fechamento que nenhuma terapia poderia ter proporcionado. Você transformou sua dor em propósito, disse-me Henrique uma noite enquanto revisávamos os relatórios desse caso. Isso é a verdadeira alquimia da vida. E assim, passo a passo, dia após dia, construí uma vida que não era definida pelo trauma, mas pela superação. Uma vida onde o que aconteceu em Cruzeiro do Oeste fazia parte da minha história, mas não determinava meu futuro. A menina que uma vez usou um laxante para se vingar de um abusador tornou-se uma mulher que usava conhecimento, empatia e a própria experiência para ajudar outros a encontrarem sua voz e seu poder. E talvez essa tenha sido a maior reviravolta de todas. A transformação não apenas de circunstâncias externas, mas de mim mesma. De vítima a sobrevivente, de sobrevivente a agente de mudança. Hoje, aos meus 75 anos, olho pela janela do meu apartamento em São Paulo e vejo uma cidade que cresceu comigo. Assim como esta metrópole, também me transformei ao longo das décadas. As rugas no meu rosto são como as ruas desta capital. Contam histórias de caminhos percorridos, de desafios superados, de vida vivida intensamente. Minha rotina é tranquila e reconfortante. Acordo cedo, com os primeiros raios de sol que entram pelas cortinas de renda que fiz questão de manter, mesmo depois que Henrique partiu. Faz 8 anos que ele se foi, vítima de um infarto fulminante aos 72 anos. A dor da perda nunca desaparece completamente, mas aprendi a conviver com ela como uma companheira silenciosa que me lembra do amor que tivemos. Após o café da manhã, dedico pelo menos 1 hora ao meu jardim vertical na varanda. Foi Henrique quem começou esse projeto pouco antes de partir, dizendo que eu precisaria de algo vivo para cuidar quando ele não estivesse mais aqui. No início, era apenas uma estrutura simples, com algumas samambaias. Hoje, é um pequeno paraíso urbano, com orquídeas coloridas, ervas aromáticas que uso na cozinha e até mesmo pequenos pés de tomate cereja que crescem em vasos suspensos. Cuidar das plantas é quase uma meditação para mim. Enquanto removo folhas secas, rego delicadamente cada vaso e verifico se há novos brotos, sinto-me conectada a um ciclo de vida que continua, independentemente das perdas e ganhos ao longo do caminho. Mingau, meu gato de pelagem cinzenta que adotei há 5 anos, costuma me fazer companhia durante essa atividade, deitado preguiçosamente no pequeno banco que coloquei na varanda. Após o cuidado com o jardim, dedico algumas horas do dia a Novos Ciclos, a ONG que fundei com Henrique há mais de 4 décadas. Embora tenha me aposentado oficialmente há 10 anos, ainda participo do conselho consultivo e mentoro jovens psicólogos e assistentes sociais que chegam cheios de energia e ideais. Tenho um pequeno escritório no 2º quarto do apartamento, com um computador que meu neto Rodrigo me ensinou a usar com desenvoltura. A vovó é mais antenada que muita gente da minha idade, ele costuma dizer aos amigos, com aquele sorriso orgulhoso que me enche o coração. Minha família é minha maior alegria. Henrique e eu tivemos 2 filhos. Débora, que hoje tem 50 anos e seguiu meus passos na psicologia, e Mateus, de 45, que herdou do pai a paixão pelo direito. Ambos construíram suas próprias famílias, dando-me 5 netos que são a luz dos meus dias. Rodrigo, o mais velho, já está com 25 anos e acaba de se formar em engenharia ambiental. Lara, de 22, está terminando o curso de medicina e sempre me liga para contar sobre seus plantões no hospital universitário. Os gêmeos Lucas e Lívia, de 17 anos, estão no último ano do ensino médio, cheios de dúvidas e sonhos sobre o futuro. E a pequena Helena, de apenas 10 anos, é uma artista nata que enche minha casa de desenhos coloridos sempre que vem me visitar. Aos domingos, meu apartamento se transforma em um ponto de encontro familiar. A mesa da sala de jantar, que normalmente parece grande demais para uma senhora viúva, fica perfeitamente adequada quando todos chegam trazendo pratos, histórias e abraços calorosos. Vovó, conta de novo como você conheceu o vovô, pede Helena, sempre fascinada por histórias de amor. Vovó,
Você acha que devo fazer intercâmbio antes da faculdade? Pergunta Lívia em busca da sabedoria que, segundo ela, só uma avó pode oferecer. Nestas reuniões, entre risos e conversas, sinto a presença silenciosa de Henrique. Seu retrato na estante parece sorrir um pouco mais nesses dias, como se também ele estivesse participando, à sua maneira, desses momentos preciosos. Além da família imediata, mantenho contato próximo com parentes que foram fundamentais na minha jornada de cura. Tia Leonora, agora com 92 anos, ainda vive em Londrina, embora sua saúde esteja mais frágil. Conversamos por telefone toda semana e visito-a pelo menos 2 vezes por ano. Nossas conversas têm a profundidade que só é possível entre pessoas que compartilharam dores semelhantes e encontraram, cada uma à sua maneira, caminhos para a cura. Meus pais já partiram há muitos anos. Mamãe, Dulcineia, foi a primeira, vítima de um câncer agressivo quando eu tinha 37 anos. Papai, Jerônimo, viveu até os 88 anos, partindo serenamente enquanto dormia, há apenas 5 anos. Seu funeral foi um momento de celebração de uma vida que, apesar dos traumas iniciais, conseguiu encontrar paz e propósito. Até seus últimos dias, ele participou ativamente dos programas de prevenção ao abuso infantil que desenvolvemos na Novos Ciclos. A melhor forma de honrar aqueles que perdemos, ele costumava dizer, é garantir que seu sofrimento não tenha sido em vão. Essas palavras tornaram-se um lema para mim e para muitos que trabalham conosco. Nas tardes em que não estou envolvida com a ONG ou com compromissos familiares, gosto de caminhar pelo bairro. A Muca mudou muito desde minha infância, mas ainda guarda cantos que despertam memórias de tempos mais simples. Há uma padaria na esquina que existe há mais de 50 anos, onde ainda fazem o mesmo pão italiano que mamãe comprava quando eu era criança. Às vezes, encontro antigas vizinhas ou colegas de escola durante essas caminhadas. Paramos, trocamos notícias sobre filhos e netos, lamentamos as mudanças na paisagem urbana, comemoramos pequenas vitórias pessoais. São conversas simples, mas que me conectam às minhas raízes, lembrando-me de onde vim e de quanto caminho percorri. Uma vez por semana, às quartas-feiras, conduzo um grupo de apoio para idosos que enfrentaram traumas na infância. O grupo se reúne no centro comunitário do bairro, um espaço acolhedor com sofás gastos e uma cafeteira sempre ligada. São homens e mulheres como eu, carregando décadas de memórias, algumas dolorosas, outras reconfortantes. Quando você chega aos 70, 80 anos, as feridas antigas podem reabrir de maneiras inesperadas. Explico aos mais jovens que às vezes questionam a necessidade desse grupo. A aposentadoria traz tempo para pensar. Perdas trazem vulnerabilidade emocional. É como se o passado ganhasse uma nova urgência. Ver essas pessoas, muitas das quais carregaram seus segredos por toda uma vida, finalmente encontrando voz e compreensão, é uma das minhas maiores alegrias. Não sou mais a psicóloga oficial do grupo, apenas a facilitadora, mas minha própria história serve como um testemunho de que é possível não apenas sobreviver, mas florescer, mesmo depois das experiências mais sombrias. À noite, depois do jantar simples que preparo para mim mesma e para Mingau, que tem sua própria dieta especial devido à idade, gosto de sentar-me na poltrona perto da janela, aquela que mencionei no início. De lá, observo as luzes da cidade acendendo-se uma a uma, criando uma constelação terrestre que rivaliza com o céu estrelado, quando este consegue ser visto através da poluição luminosa de São Paulo. É nessas horas quietas que muitas vezes reflito sobre minha jornada. Sobre a menina assustada em Cruzeiro do Oeste, o remédio amargo que me obrigavam a beber, o porão escuro que me servia de castigo. Sobre a coragem desesperada que encontrei aos 11 anos, quando decidi que já bastava. Sobre as décadas de cura que se seguiram, nem sempre lineares, nem sempre fáceis, mas persistentes como água, que gota a gota consegue esculpir até mesmo a pedra mais dura. Não carrego mais vergonha ou culpa pelo que fiz naquele almoço de domingo.
Entendo agora, com a clareza que apenas o tempo pode trazer, que aquela menina fez o que precisava fazer para sobreviver, para quebrar um ciclo que, de outra forma, poderia ter continuado por mais gerações. Em minha mesa de cabeceira, guardo 2 diários. Um deles é o que tia Leonora me deu no meu aniversário de 12 anos, com suas páginas amareladas preenchidas com sua caligrafia adolescente. O outro é o que comecei naquele mesmo dia, o primeiro de muitos volumes que documentam minha jornada. Às vezes, releio trechos desses diários antes de dormir. Não para me prender ao passado, mas para celebrar o caminho percorrido, para honrar tanto a menina que fui quanto a mulher que me tornei. A vida me ensinou que não somos definidos pelos traumas que sofremos, mas por como escolhemos respondê-los. Que as cicatrizes podem se tornar medalhas de honra quando as exibimos não com vergonha, mas como testemunho de nossa resiliência. Quando olho para trás, para a longa estrada que me trouxe até aqui, sinto uma gratidão profunda, não pelo sofrimento em si, que nunca deve ser glorificado, mas pela força que encontrei para transformá-lo em algo significativo, não apenas para mim, mas para tantos outros que cruzaram meu caminho. E quando olho para frente, para os anos que ainda tenho pela frente, vejo não um fim se aproximando, mas um contínuo desdobramento da mesma história de superação e propósito que começou naquele distante domingo em Cruzeiro do Oeste, quando uma menina de 11 anos decidiu que tinha direito a uma vida diferente. Meus queridos, chegar aos 75 anos depois de tudo que vivi em Cruzeiro do Oeste é uma vitória que celebro todos os dias ao cuidar das minhas orquídeas. Cada flor que desabrocha me lembra daquela menina de 11 anos que usou um frasco de laxante para acabar com anos de terror. Aquele domingo na mesa de jantar mudou tudo. Um simples frasco escondido no bolso do vestido fez cair a máscara do meu avô Arnaldo. Às vezes a justiça não vem dos tribunais ou das autoridades, vem das mãos pequenas de uma criança desesperada que não aguenta mais. O que aprendi? Que os monstros mais perigosos não são os das histórias infantis, mas aqueles que se escondem atrás de respeito familiar e tradição. Meu avô não era apenas um homem cruel, era o guardião de um ciclo de abuso que atravessava gerações. O laxante no copo dele não foi apenas minha libertação, foi a salvação da minha tia Leonora, da prima Clarice, do meu próprio pai e de tantos outros. Hoje, quando reúno meus filhos e netos aos domingos neste mesmo apartamento em São Paulo, olho para eles e penso: vocês nunca precisaram de um remédio da noite, nunca conheceram o terror do porão escuro. Quebrei a corrente que poderia ter chegado até vocês. A ONG Novos Ciclos, que fundei com meu Henrique, já ajudou centenas de crianças a encontrarem sua própria libertação, cada uma do seu jeito. Quem diria que daquele momento de desespero na cozinha dos meus avós nasceria um projeto que salvaria tantas vidas? Meus queridos que chegaram até aqui comigo, se minha história tocou seu coração, digite laxante nos comentários. Não para celebrar uma vingança, mas como símbolo de que, às vezes, a libertação vem das formas mais inesperadas. Se inscreva no canal, ative o sininho e lembre-se, a menina que um dia tremeu de medo no porão escuro é a mesma senhora que hoje cuida do seu jardim vertical e sorri pela janela para a cidade que a acolheu. Faça isso agora. Compartilhe para que outras Marjories, presas em seus próprios porões emocionais, saibam que sempre existe um caminho para a luz, mesmo quando tudo parece escuro demais.